Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeus. Desde já e como sempre agradecendo a participação de todos aqueles que contribuem com o meu canal, divulgam o meu canal e os demais canais católicos. Continue a divulgação nos grupos do WhatsApp, nas outras redes sociais e também nas paróquias. É muito importante a divulgação dos canais católicos. Se inscreva no canal, aperte no sininho, likes, views, tem sua importância, mas tem que se inscrever no canal. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Aquela contribuição simbólica para ajudar no desenvolvimento do canal e também na reconstrução do meu novo blog. Quem tiver algum problema aí com o Apoia-se, tem o link do PayPal. E as minhas redes sociais. Além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus, e também a minha página no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante. Lá eu disponibilizo os vídeos, todo o meu material, os artigos, assim como Twitter também. Lá é Macabeus, o link está aqui na descrição do vídeo. Quem quiser me seguir, eu agradeço de coração. Hoje eu vou continuar aquela refutação que eu comecei há alguns vídeos sobre o tema da mulher prostituta e a mulher igreja, refutando lá o pastor Rodrigo Silva, pastor, arqueólogo, sei lá o que aquele cara seja, né? Mas vamos lá, eu vou fazer o último vídeo refutando os argumentos do pastor, principalmente esse argumento sobre a mulher prostituta e a mulher igreja, porque segundo a visão do Rodrigo Silva, a mulher igreja ela se transforma na mulher prostituta. A igreja ali, né, a mulher igreja, no Apocalipse 12, não vou entrar nessa exegese se é Maria, não é Maria, isso eu já fiz em outros vídeos, tá? Mas vamos tratar ali como um todo, a igreja. A mulher igreja, segundo a visão dele no Apocalipse 12, ela se transforma na mulher prostituta do Apocalipse 17, uma coisa meio ridícula, por sinal. Já fiz alguns vídeos explicando que não é a mesma mulher, mas hoje eu quero terminar explicando o simbolismo de mar e terra. É muito importante esse simbolismo, porque no Apocalipse 17 diz que aquela mulher, a prostituta, ela estava à beira de muitas águas, próximo de muitas águas. Vou explicar o porquê, a importância desse termo, o mar e águas, dentro do Apocalipse. Aí a pessoa vai falar assim, ah não, porque significa nações, povos e línguas, sim, significa, mas o porquê tem esse significado de nações, povos, línguas? Qual é a importância do mar e por que a mulher está à beira dessas águas, né? Como diz, fala até meio que no plural, dessas águas. Por que, que a mulher está à beira dessas águas? Qual que é a importância disso tudo, tá? E esse vai ser o último vídeo do Refuta Mais Um, refutando o pastor Rodrigo Silva. Eu peço para que você que tenha algum vídeo ou queira que eu faça alguma refutação, me envie o vídeo e também os minutos que eu preciso assistir para fazer a refutação, como eu fiz neste vídeo do pastor Rodrigo Silva. Pode ser qualquer outro pastor aí, ou um artigo também, se quiser me enviar um artigo, só dá o print ali na parte do artigo que você precisa, né, no artigo que você leu e precisa que eu faça a refutação, tá bom? Então vamos para a introdução e logo depois eu farei a refutação. Bem, meus irmãos, vamos começar aqui com o primeiro texto, tá? Na verdade, os primeiros textos, né? Aqui eu vou colocar três sobre o Apocalipse 12, né? Dois textos do Apocalipse 12 que eu já mencionei em outros vídeos e também mais um texto ali do Apocalipse 7 para que o ouvinte possa ter ideia do que eu estou falando. Mas é muito importante mesmo esse simbolismo, tá? Do mar, né? E da mulher, a mulher que está à beira de muitas águas. Vamos continuar, né, a refutação com os dois principais textos que faz parte ali, né, do primeiro vídeo que eu fiz sobre o Rodrigo Silva. Lá no Apocalipse 12, dos versículos 9 ao 13. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor
do mundo inteiro. Foi precipitado à terra. Já começa aqui, preste atenção que ele foi precipitado à terra. Terra aqui, gente, não é o planeta Terra, tá? Eu já expliquei isso em vários vídeos, em vários artigos. Aqui está o termo Ge, não é mundo, tá? Se fosse mundo, teria sido precipitado não ao Ge, e sim ao cosmos, tá? Ou também tem aquela palavra que eu nem sei falar direito no grego, que significa aquele mundo romano. E é muito importante esse mundo romano nesse vídeo. Eu vou explicar também o porquê é importante. O mundo do Império Romano. Mas aqui é o termo gay, então foi precipitado a terra de Israel, tá, gente? E vamos continuar aqui. E com ele os seus anjos. Por isso alegrai-vos, ó céu, e todos que aí habitais, né? Aí tem o protestante fala que lá no céu hoje não tem ninguém, só Jesus Cristo. Mas aqui o Apocalipse diz que não, diz que lá no céu não habita apenas Jesus Cristo. Continuando o texto, mas ó, terra e mar, sempre vai aparecer isso aqui no Apocalipse, gente, terra e mar. Isso aqui tem uma importância muito grande mesmo, tá? O terra e o mar, o porquê a mulher está à beira de muitas águas, porquê aparece sempre no mesmo texto, terra e mar. Vamos continuar aqui. Então, o dragão ali ele é precipitado à terra, tá? E ali o autor aqui já diz, ó, né? Mas ó, terra e mar, tá? Porque a mulher está próximo ali, à beira de muitas águas. E o autor diz assim: cuidado, porque o demônio desceu para vós. O demônio desce para a terra e o mar. O demônio desce ali para vós, para a mulher que está à beira de muitas águas, né? Cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, vendo que fora precipitado à terra, Israel, perseguiu a mulher que dera a luz ao menino. Quem deu a luz ao menino é a mulher, Virgem Maria, como eu já expliquei aqui. Aqui representa a igreja no todo, né? A mulher, mãe da igreja, a igreja, que é Cristo, e os seus descendentes, que são os cristãos. Lá no Apocalipse 12, versículos 14 e 18 agora. Mas a mulher foram dadas duas asas de grande águia, que eu já expliquei o simbolismo das asas, né, o simbolismo de proteção, a fim de voar para o deserto. E a mulher voa para o deserto, né? Tudo aqui é muito simbólico, gente, muito figurativo, mas dá para entender o porquê fala que a mulher voa para o deserto, né? Este, então, se irritou, este é o dragão, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, os cristãos. Tá? O dragão parte em perseguição da mulher, que vai para o deserto, e lá ele vai fazer o que? Guerra aos cristãos, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele se estabeleceu na praia. Então, quando ele chega ali na terra, e tá terra e mar, certo? Terra e mar. A mulher que vistes está à beira de muitas águas, né? Terra e mar. Ele para ali na praia e observa aquela cena da mulher, a prostituta, à beira de muitas águas. E São João, lá no Apocalipse 17, diz que fica impressionado quando ele vê aquilo, né? É muito importante isso aqui. No Apocalipse 7, nos versículos 1 ao 3, vai dizer assim: depois disso, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra. Terra aqui também é o termo gay, gente. Os anjos se conservavam ali, no território de Israel, tá? Não é na Terra, planeta Terra. Não está usando o termo cosmos aqui, tá? Vi ainda outro anjo subir do Oriente, trazia o selo de Deus vivo e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais foram dado danificar a terra e o mar. Então esses anjos, preste atenção, aqui já está mostrando uma outra cena, já está mostrando a tribulação, certo? E aqui aparece de novo o termo terra e mar. E esses anjos, né, na verdade, eles iriam o quê?
o que eles iriam fazer, os anjos? Iriam danificar a terra e o mar. Estamos falando da tribulação, certo? Dizendo, não, e ele dizia, né? Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de vosso Deus em suas frontes, tá? Então, esse anjo, né, ele pede para que os outros não danifiquem nem a terra, nem o mar por um momento, até que seja assinalado ali os cristãos, aqueles, né, que trazem o testemunho de Jesus Cristo. Tá? Eu peguei esse texto para mostrar exatamente que a terra e o mar ali recebeu uma condenação. Tá? Recebeu essa condenação. Lembrando que a mulher que viste está à beira de muitas águas. Tá? Vamos lá. Vi então levantar-se do mar. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui também é muito importante, expliquei no outro vídeo, mas hoje vou dar uma explicação melhor a respeito disso. Tá? Então o dragão ele para na praia e observa. Ele vai ao deserto, né? E ali ele consegue parar na praia. E observa o quê? Né? Na praia, a mulher lá no deserto e consegue observar também o mar. Então ele observa a terra e o mar ali. O que acontece? Presta atenção na importância do mar, por exemplo, das águas. Vi então levantar-se do mar uma fera. Por que fala, vi então levantar-se do mar uma fera? Olha só. Né? O mar é a porta de entrada praticamente no território de Israel. Quem é a fera aqui? Todo mundo sabe, é o Império Romano. É a porta de entrada ali, onde a fera entrava para dominar o território de Israel. Vi então levantar-se do mar a fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera, né? Os pés como de urso e as fauces como de leão. E aqui, olha, deu-lhe então o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão tá, então vamos lá, o dragão tá ali, na praia. Ele observa de um lado a terra e do outro o mar, certo? E a mulher à beira de muitas águas, certo? É um simbolismo ali, o porquê que essa mulher tá ali, tá? E ele vê levantar desse mar o que? Uma fera. Ele fala, essa fera indo em direção à terra. E ele percebe o que? Eu vou usar a fera para fazer o que eu tenho que fazer, certo? Para fazer o que eu preciso. E o que ele faz? Ele dá o poder para essa fera. Quando ele vê a fera, ele dá o poder para a fera. A sua autoridade. Ele dá esse poder para que a fera cumpra o que tem que ser feito, tá? E aí o que acontece? O São João, ele vê o que também? Ele vê então uma outra fera que já subia da terra. Não era uma que vinha do mar. Essa fera subia da terra, tá? Já estava lá na terra. Então essa fera que sobe do mar, a importância, mar e terra, vai de encontro à fera que já está na terra. E o dragão observa o mar e terra, a fera que vem do mar e a fera que sobe da terra. E aí ele diz assim, tinha 2 chifres como de um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela, a segunda fera, exercia todo o poder da primeira fera sobre a vigilância desta. O que acontece? O dragão que sobe do mar, não, o dragão que está parado, né, na praia, observando de um lado a terra, a mulher, né, aquela terra, e do outro lado o mar. Ele observa a fera que subia do mar, dá o seu poder a essa fera, e por sua vez essa fera dá poder à fera que sobe da terra. Olha como tudo se encaixa, né? O Império Romano dominando ali, pelo mar, o Império Romano domina Israel, e por sua vez dá o poder a quem? A Herodes, a família de Herodes, a dinastia de Herodes toda recebe o poder de quem para governar Israel? Exatamente do Império Romano. Por isso que diz que a primeira fera dava poder à segunda fera. Né? Mas tudo sobre vigilância da primeira fera. E fez com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira fera. O que a dinastia de Herodes fazia ali?
Fazer com os habitantes da Terra. Quem são os habitantes da Terra? Eu tenho vídeos aqui a respeito dos habitantes da Terra. Esse termo, habitantes da Terra, são os habitantes do planeta? Não, habitantes do território de Israel. Terra, termugê. Né? E a segunda fera fazia com que esses habitantes adorassem a primeira fera. E você vê isso claramente em vários textos, nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, você vê isso claramente. Né? Tanto que na crucificação de Cristo, os habitantes da terra ali, né, eles escolhem como o seu Senhor César e não Jesus Cristo. Vamos passar para o outro texto. Agora começa a clarear tudo. Por quê? De terra e mar, qual a importância desse simbolismo? Por que, que a mulher aparece à beira de muitas águas? Alguns textos, principalmente nas Ferradas por Almeida, diz que ela estava sobre, né, muitas águas, mas não, ela estava à beira de muitas águas, tá? Essa é a tradução correta. Olha que interessante isso aqui. Vamos lá. Apocalipse 17, do 1 ao 3. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: Vem, eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, tá? A grande meretriz é a mulher prostituta, não é a mulher igreja, tá? É a mulher prostituta. Que se assenta à beira de muitas águas. Essa mulher, ela se assenta à beira de muitas águas, tá? É o simbolismo da união das águas e da terra ali, tá? Quando eu falo terra, gente, não é planeta Terra, tá? Vamos entender isso. A gente não pode tratar o Apocalipse como se ele fosse escrito hoje, em português. Não existe isso, tá? Ele foi escrito há 2000 anos e numa língua chamada Koiné. Essa língua é uma derivação do grego ainda, como se fosse um dialeto do grego. Então tem que entender, né, o significado das palavras nessa língua. Daí você vê a mulher, né, que está à beira de muitas águas. Antes, no slide anterior, o que, que eu mostrei? Que a fera subia do mar ali, dessas águas, tá? Só que a fera não é exatamente as águas, ela subia porque era a porta de entrada para dominar Israel, mas o mar ali não simboliza exatamente a fera, tá? Eu vou explicar isso, que esse mar, muitas águas, não simboliza a fera, não simboliza o Império Romano exatamente. O Império Romano exercia um poder, né? Um poder de domínio do mar Mediterrâneo, mas não simboliza exatamente o Império Romano, tá? Aliás, o Império Romano na época tinha um poder, um domínio sobre Israel também, mas Israel tinha suas próprias leis, tinha o seu governo. O domínio do Império Romano era um domínio tributário, tá? Israel, por exemplo, não se transformava em um bairro, Jerusalém em um bairro romano, da cidade de Roma, não. Tinha um domínio tributário em cima daquilo. Aí vamos continuar, né? Com a qual, né? Eu vou ler de novo. Eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que é uma cidade, né? Que se assenta à beira de muitas águas, com o qual se contaminaram os reis da terra. Os reis da terra aqui que eu estou falando, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal, por favor. Quem puder assista o vídeo que eu explico quem são os reis da Terra. Não são os reis do planeta Terra, até porque o Império Romano, se fosse a questão do Império Romano, ele não conseguiu dominar todo o planeta. Ele não conseguiu dominar, quer dizer, não dominou nem 30% do que Alexandre Magno sozinho dominou, por exemplo. Então, aqui Terra é o território de Israel, onde tinha 4 governadores na época. Tá? Esses são os reis que dominavam a Terra ali. Aí diz, ela inebriou os habitantes da terra, ela também, né, contaminou os habitantes da terra, seus habitantes ali, os israelitas, com o vinho da sua luxúria. Transportou-me então em espírito ao deserto, tá? E vi a mulher assentada em cima da fera. Então ele vai ao deserto, tá? E vê que a mulher está nesse deserto. Qual é a cidade que fica no deserto mesmo, gente? Jerusalém, não é a cidade de Roma, tá? Fica no deserto ali da Judéia. Ele vê no deserto essa mulher, que é essa cidade, e ele vê que essa cidade está sendo conduzida pela fera. Por quê? Lembra lá no último slide, vou até colocar aqui, né? A segunda fera, que significa terra, significa lá o território mesmo, tá? Ela tinha o seu governo, mas esse governo recebia poder da primeira fera,
Tá aqui, ó. Vi então outra fera subir da terra. Tinha 2 chifres, como de cordeiro, falava como um dragão e exercia todo o poder da primeira fera sob a vigilância desta. Então ele exercia esse poder porque a primeira fera dava essa autoridade a ela, né? Então vamos continuar aqui, tá? Então por isso que aqui no Apocalipse 17 diz que esta mulher estava assentada sobre essa fera, sobre essa primeira fera, tá? Estava assentada sobre ela, por quê? Porque ela conduzia. O que a terra que essa mulher, que a prostituta, ela estava sendo conduzida, tá? Por esta fera. O pastor Rodrigo Silva até mostrou, né, na arqueologia que tem uma deusa, essa deusa aí simbolizava, ele mesmo disse, simbolizava Israel, e ela não tinha pernas, né, e ela precisava, para se movimentar, estar em cima de uma fera mesmo ali, tá? Então, tem toda uma simbologia em cima disso na arqueologia também. E aí continua dizendo, né? Acima da fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres, tá? Vi, isso aqui é importante, vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. E isso me encheu de espanto, tá? Por que, que é importante saber disso? Como eu falei no último vídeo, a mulher do Apocalipse 12 ela recebe asas e protege os cristãos. Essa mulher não pode ser a mesma do Apocalipse 17, gente, porque essa mulher foi usada para fazer guerra à igreja. Tá? Lá no Apocalipse 13 diz exatamente que a fera vai e faz guerra aos santos e vence por um momento, tá? Recebendo a autoridade do dragão. Né? Ele recebe a autoridade do dragão, faz guerra aos santos e vence por um momento. Como que ele vence? Como que a fera e o dragão acabam vencendo por um momento? Usando exatamente os habitantes da terra, o governo que ali exercia o poder, que era a dinastia de Herodes. E se você pegar isso na história, você vai ver a perseguição judaica, né? Aquela perseguição judaica contra os cristãos no primeiro século, foi uma carnificina, tá? A Bíblia narra ali a morte de Tiago, Estevão, a perseguição a Pedro, depois você vê também relatos a morte de Tiago, o primo de Jesus, né? Que segundo os protestantes era o irmão de Jesus. Você vê tudo isso aí, mas isso é o que foi narrado apenas na Bíblia. Está na história ou muito mais coisas, né? Teve uma carnificina entre os discípulos ali de Jesus Cristo, tá? Então, até aqui tá tudo certo. Agora, então, essa mulher prostituta não pode ser a mesma mulher, tá? Essa mulher, ela, como se diz, o dragão encontra essa mulher prostituta quando ele persegue a igreja. Quando ele está perseguindo a igreja, ele vê essa prostituta. Tá? Olha que interessante. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar, isso está em Apocalipse 6, 9 e 10, as almas dos homens que foram imolados por causa da sua palavra e por causa do testemunho que eram depositários e clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és Senhor, o santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça, sem vingar o nosso sangue contra quem? Os habitantes da terra. Tá vendo aqui, ó? Apocalipse 6, do 9 ao 10. O que diz o Apocalipse no 9 e 10? São João, ele vê os mártires, os cristãos que foram martirizados, né? E pedindo vingança, né? Clamando, né? Que haja uma vingança contra quem? Contra os habitantes da terra. Quem são os habitantes da terra? Aqueles que habitam o território de Israel. Por que eles pediam, né, eles clamavam por vingança? Porque eles foram perseguidos pelos habitantes da terra, os habitantes do território de Israel. Por como foi essa perseguição? É só ver Atos dos Apóstolos, já começa ali mostrando a perseguição de Herodes, né? Os fariseus perseguindo, maltratando os cristãos. Você vai ver tudo isso já em Atos dos Apóstolos, logo no começo ali você vai ver. Você vai ver que os apóstolos que não morreram em Jerusalém foi porque deram no pé por causa da perseguição e mesmo assim foram perseguidos. Isso é importante, que aí vem o simbolismo do mar, gente, da mulher está à beira de muitas águas. Porque os apóstolos eles deram no pé, mesmo assim foram perseguidos pelos judeus em outras nações.
Aí vem o simbolismo do mar. E eu vou explicar isso aí. Tá? Você vai ver Paulo sendo perseguido em Roma pelos judeus. Ah, mas o Império Romano lá na época de Nero e Domiciano, né, o Império Romano persegue os cristãos. Tá? O Império Romano persegue qualquer um que se mostrava inimigo do Império. Tá? Isso aí não entra em questão, porque o Império Romano não tinha vínculo com Deus. Eu já expliquei isso em outro vídeo. Tá? A prostituta ela tem que ter um vínculo matrimonial com o Deus de Abraão. O Império Romano não tinha. Mas aqui você vai ver, por exemplo, Paulo sendo perseguido pelos judeus em Tessalônica, sendo perseguido primeiramente, depois foi perseguido, por exemplo, na cidade de Éfeso, isso você vai ver também na história contando. Você vai ver também Pedro, né, sendo perseguido em outros lugares pelos judeus. A perseguição judaica foi enorme naquela época. Foi enorme a perseguição judaica. Tá? E é importante porque não foi só dentro de Jerusalém. Eu vou explicar isso, tá? Eu vou explicar isso. Não foi só dentro de Jerusalém. Por isso o simbolismo do mar, a importância do simbolismo do mar. Então aqui você vê no Apocalipse 6, versículos 9, no Apocalipse 6, versículos 9 e 10, você vai ver que os mártires clamavam por vingança contra os habitantes da terra, não é habitantes do planeta, gente. Não é habitante, já falei. Esse termo terra ali significa território, tá? Era o território de Israel. E aqui fala, e aqui para concluir que esta mulher, essa prostituta, ela não era igreja, o próprio Apocalipse vai dizer que a mulher que viste é a grande cidade, tá? É a grande cidade, não é a grande igreja. Tá? A mulher que viste, essa mulher, tá vendo aqui, ó, né? Vem que eu te mostrar a condenação da grande meretriz, né? Depois ele vê uma mulher montada na fera, tá lá no Apocalipse 17. Lá no último versículo diz, né? Essa mulher é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. Reis da terra, já falei, são os 4 governadores que governavam Israel, e era da família de Herodes na época, era da dinastia de Herodes. E para concluir aqui, né, eu vou mostrar aqui o porquê, cara, o porquê que essa mulher está à beira de muitas águas, qual que é a importância disso, gente. Primeiro sabendo, né, que essa mulher é uma cidade e é a cidade de Jerusalém. Por quê? O próprio Apocalipse vai dizer isso, Apocalipse 11, né? Vamos voltar aqui. Terminei esse slide dizendo que a mulher que viste a grande meretriz é a grande cidade. E aqui vai explicar, né, no Apocalipse 11:8, né? Os seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade. Está mostrando que se chama espiritualmente Sodoma, Egito, e onde o seu Senhor foi crucificado. Isso eu já expliquei em outro vídeo. Tá? A única cidade que crucificou o seu próprio Senhor foi Jerusalém. Não poderia nem ser Roma. Você pode até pensar assim, pô, pode ser a cidade de Roma que crucificou o seu Senhor, porque, segundo alguns, foi o Império Romano que crucificou Jesus Cristo. Não, o Império Romano executou, mas quem condenou foram os judeus, segundo as leis judaicas, tá? Mas assim, o importante aqui, né, é o seu Senhor, seu Senhor. A cidade, ela crucifica o seu próprio Senhor. Tá? O Império Romano jamais poderia crucificar o seu próprio Senhor. Ele não poderia fazer isso, como eu já expliquei. Né? No caso de Paulo, Paulo era cidadão romano, São Paulo. Ele foi decapitado por quê? Porque não podia um cidadão romano ser crucificado, muito menos o seu Senhor. Então, se fosse no caso aqui, né, Jesus Cristo teria, primeiro, Jesus Cristo teria que ser Senhor do Império Romano, que não era, o Império Romano adorava César, não a Jesus Cristo, e se ele fosse Senhor do Império Romano, não poderia ser crucificado. Olha que situação, né? Como Paulo, por exemplo, não poderia ser crucificado. Então aqui, gente, onde o seu Senhor foi crucificado é a cidade de Jerusalém, já expliquei isso em outras lives, né, e em outros vídeos também. Agora, por que a mulher está à beira de muitas águas? Agora que a gente vai entender essa questão, muitas águas, por que essa mulher está à beira dessas muitas águas? O simbolismo de águas todo mundo entende, sabe? Porque o próprio Apocalipse explica. Apocalipse 1, versículo... Né? Aqui não é Apocalipse 1, gente. Tá? Versículo 15. O anjo me disse, as águas que viste,
à beira das quais a prostituta se assenta, são povos, tá? Aqui é Apocalipse 17, se eu não estou enganado, tá? Versículo 15. São povos, multidões, nações e línguas. É pronto. O cara fala, nossa, Jerusalém estava à beira de muitas águas. Por que que simboliza? Essas águas simbolizam, são povos, multidões, nações e línguas. Se você falar que a tribulação veio apenas para os israelitas, para o território de Israel, né, principalmente para a cidade de Jerusalém. Por quê? Gente, na época de Jesus Cristo, existia uma comunidade judaica, pelo menos uma comunidade judaica em cada nação conhecida pelos israelitas, tá? Entenda, tá? Tudo que eles conheciam como mundo, né, os israelitas, tudo que era conhecido por mundo tinha uma comunidade judaica na época. Por isso que fala que a mulher estava à beira de muitas águas, porque essa mulher conseguiu estar em vários lugares, no mínimo ali, né, no mínimo dentro das províncias do Império Romano, tá? No mínimo ali, o que era de conhecimento, né, dos israelitas como mundo na época. Olha para essa, e aí mundo, isso falando do termo cosmos e não do termo ge, tá? Termo cosmos, que significava mundo na época, tá? Termo ge, território de Israel. Presta atenção, aqui você vai entender exatamente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos versículos dos 5 ao 11, no dia de Pentecostes. Você vai entender o porquê essa mulher estava à beira de muitas águas. Essas águas, né, essas águas representam nações, povos e línguas. Dia de Pentecostes. Vamos entender o texto aqui. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. No dia de Pentecostes, que era uma das festas mais tradicionais segundo o calendário litúrgico judaico, né? Subia para Jerusalém judeus de toda parte do mundo ali. Mas qual mundo? Do planeta Terra? Não, do que eles conheciam como mundo na época. Então o mundo para os israelitas era onde tinha pelo menos uma comunidade judaica. Tanto, vou ler de novo. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Naquela época já existia o continente americano? Existia, mas eles sabiam da existência do continente americano? Não. Tinha uma comunidade judaica no continente americano? Não. Por exemplo, na Austrália, com certeza não tinha. Na Dinamarca, no norte da Europa, não iria ter comunidade judaica. Se você observar hoje, aquilo faz parte do planeta Terra, do mundo. Mas na época não. O mundo era onde tinha uma comunidade judaica. Era onde tinha uma comunidade judaica. Por isso que diz, a mulher que vistes está à beira de muitas águas, essas águas representam nações, povos e línguas. Por quê? Porque essas nações, povos e línguas, né, que para eles, né, era o mundo na época, tinha pelo menos uma comunidade judaica. Vou ler de novo. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. E aí vai falar, né, medos, partos, elamitas, né, gente do Egito, da província da Líbia, vai vir ó, até de Roma, tinha comunidade judaica em Roma, na Arábia tinha, enfim, vai em vários lugares na época, principalmente onde estava sob o domínio do Império Romano. Por isso que tem uma palavra lá que eu não sei falar exatamente, a palavra grega, que também significa o mundo, mas o mundo segundo o domínio do Império Romano, tá? E é por isso que se usa muito essa palavra também no Apocalipse, porque esse era o mundo para eles na época, tá? Onde tinha pelo menos uma comunidade judaica. E aí eles entendiam que ali era mundo, tá? Era uma nação onde tinha uma comunidade judaica. Era o que eles conheciam. Eles não conheciam mais nada além daquilo. E geralmente estava em torno do mundo romano. Tá? Por isso, gente, por isso que a mulher que viste, tá aqui, ó. Mulher que vistes estava sentada à beira de muitas águas, e por isso que essas águas representam nações, povos e línguas, porque a Jerusalém conseguiu distribuir, vou usar esse termo, judeus para todos os lugares. Tá? Por São Paulo chega em Tessalônica,
Em Bereia, São Paulo, todo mundo fala lá dos nobres de Bereia. São Paulo chega em Bereia, vai falar com quem? Com os judeus. São Paulo chega, por exemplo, em Tessalônica, vai falar com os judeus. São Paulo chega em Roma, vai encontrar os judeus. E na cidade de Éfeso também, a mesma coisa, encontrar os judeus. Porque em todo lugar tinha uma comunidade judaica. Tá? Por isso que a mulher que visse estava à beira de muitas águas. Essas águas simbolizavam exatamente nações, povos e línguas, tá bom? E aí você fala, mas e o Império Romano, tá? O Império Romano é outra questão, cara. O Império Romano era fera, tinha um domínio tributário sobre tudo isso. É uma outra questão. O Império Romano usava o quê? Muitas águas, o mar, para entrar no território de Israel. Por isso que, exatamente, é legal que o Apocalipse não diz que o Império Romano dominava o mar, exatamente, tá? E dominava, vamos entender, né? Tinha a questão do domínio, tá? Mas na questão espiritual aqui do Apocalipse não diz exatamente, a fera domina o mar, não. Diz que ela subia do mar, é uma outra questão, ela subia do mar, porque ela usava, né, o mar como porta de entrada para dominar o território de Israel, tá bom? Então, minha gente, aqui eu vou agora, né, pelo menos a respeito do Refuta Mais Um, refutando o pastor, arqueólogo Rodrigo Silva. Este é o último vídeo que eu vou fazer refutando ele, tá bom? Sobre esse tema, tá? Mulher, quem quiser me enviar um outro vídeo a respeito de um outro tema, também com o Rodrigo Silva, né, fica à vontade. Envie o vídeo, pode, eu deixei o meu e-mail, Cris Macabeus, tá? crismacabeus@gmail.com. Pode enviar o vídeo, o link do vídeo, e coloque os minutos que eu tenho que cortar e assistir para fazer a refutação, tá? Não deixe de se inscrever no canal. Também, né, o link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Quem puder contribuir, eu agradeço de coração. Quem não puder contribuir, deixe pelo menos o like no vídeo. Tem as minhas redes sociais aí, né, o Twitter, o Facebook, além do meu canal no YouTube, tá bom? Foi muito importante esses vídeos aqui, para que eu possa concluir também o vídeo da besta do Apocalipse. Aqui deu uma explicação geral do simbolismo, né, de mar, terra, fera, o dragão dando seu poder à fera, a fera usando o mar como porta de entrada, o mar simboliza nações, povos e línguas, né, e por que simboliza isso? Ele diz que a mulher que visse estava à beira dessas águas porque ela conseguiu, né, essa mulher que representa ali a cidade de Jerusalém, conseguiu enviar judeus, tinha uma comunidade judaica, pelo menos em cada nação, que na época era conhecido como mundo, tá bom? E vamos esperar, né, o próximo vídeo que eu espero conseguir fazer o último vídeo da Besta Apocalipse. Eu já tentei 5 vezes fazer este vídeo, tá? Eu não consegui porque não fica bom o áudio, tá? E o vídeo eu quero que fique excelente. Esse vídeo e o áudio não tá ficando bom. Eu tive que fazer e refazer e não tá ficando bom, tá? Mas espero que semana que vem eu consiga. Paz bem a todos, até a próxima. Amém.